Fala pessoal, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, a gente está em mais um Warm-Up de Mercado, hoje dia 11/3, tá uma terça-feira, e a gente vai trazer aqui bastante coisa aí de mercado, algumas novidades, alguns panoramas aí de mercado, para ajudar aí no teu dia de trade aí, que começa daqui a pouquinho. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, a gente ontem estava em live aí, tá no horário da abertura do HK50, e mais uma vez a gente pegou uma operação ao vivo, tá, com o pessoal, que foi aqui logo na entrada, tá? Logo na abertura, quer dizer, a entrada logo na abertura, o HK abriu e veio aqui, abriu aqui embaixo, começou a voltar, tá? Abriu de gap, começou a voltar. Quando fechou os 5 minutos, eu falei, vamos esperar o 15, tá? Mas quem quiser tomar um risquinho aqui já poderia comprar essa máxima. Quem não comprou essa máxima poderia comprar a máxima aqui desse segundo candle, tá? E uma operação que rapidamente pagou 4/1 de risco, tá? Quem entrou nesse primeiro candle, na superação da máxima dele, 4/1 de risco com zero, quase zero, tá? Calor, porque o stop ficou aqui abaixo, tá? Dessa mínima, e não chegou nem perto dele ser tocado, tá? E eu falava que aqui, quando a gente superasse essa média de 80 do 5, poderia pensar em bater uma parcial e deixar alguma coisa para algum lote ainda para continuar na continuidade aí da operação. E, na verdade, foi muito rápido aqui, ela rapidamente chegou logo aqui no 2/1, isso a gente ainda estava ao vivo na sala com 2/1, e aí finalizamos a nossa conversa, fez um candle de reteste na média de 80 do 5 e voltou a subir para pagar 4/1, deixando uma saída mais do que clara aqui nos 5 minutos, com o martelo invertido, estocástico sobrevendido, tá? Aqui é obrigatório, tá? Você fazer alguma coisa depois de ter surfado toda essa pernada aqui. Então, mais uma vez, o HK nos proporcionando isso aí, tá? A nossa live, a nossa sala não é de HK, tá? Ela é uma sala educacional que a gente faz à noite aí todas as segundas e quartas, mas, na verdade, a gente sempre acaba capturando essas boas entradas aí no HK. E hoje, pessoal, vamos dando uma olhada, os mercados parecem que estão tentando se recuperar um pouco, né, do mau humor de ontem. A gente vai vendo aqui pelos índices aí, tá? Tem muita coisa sendo falada aí na mídia, já começam rumores de recessão nos Estados Unidos, porque o Trump, em uma entrevista, ele se negou a descartar que os Estados Unidos possam entrar em recessão. Isso causou um temor enorme aí nos mercados, tá? De forma que segue a velha máxima, né? A gente tem que seguir o gráfico, tá? E operar, principalmente nesse momento de incerteza, operar a favor da tendência, tá? Procurar operações a favor da tendência, tá? Então hoje a gente já viu uma recuperação aqui que seria previsível, né? Os mercados asiáticos já andando bem, o HK subindo 2,40, o pessoal está empolgado por lá com a economia chinesa, tá? E com questões relacionadas ao DeepSeek, a notícia está aqui, depois vocês podem dar uma lida aí, tá? O TradingView sempre traz a notícia para a gente. O índice japonês também subindo 0,84, tá? Confirmando essa tendência de alta aí nos índices pelo lado de lá, tá? O índice australiano deu uma destoada, ontem também teve uma notícia aqui que a gente pegou às 9h30, tá? E que poderia ter dado uma entrada lá no dólar australiano, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Infelizmente o TradingView não fica marcada aqui a notícia, quando ela passa, ele apaga do gráfico, mas foi ontem aqui às 9h30, aqui ó, deu uma entradinha lá no áudio USD também, tá? E os índices americanos, tá? O Nasdaq vai neutro, né? Para mim neutro, né? Vai subindo 0,09, mas depois de um tombo ontem, né? Que todo mundo viu, né? E se a gente colocar aqui nas principais ações, a gente vai ver quando é que a última vez que você viu Tesla cair 15%, no mesmo dia que a Nvidia caiu 5%, no mesmo dia que Microsoft cai 3,30%, Meta 4,42%, Google 4,60%, tem para todo gosto, Broadcom 5,40%, tá? Apple 4,85%, tá? Isso aqui foi um chororô danado, tá? Acho que muita gente sendo liquidado aqui e liquidando posições, tá? Então, eu acho que ontem foi feita uma limpeza aí, talvez,
no mercado americano em função de notícia, em função de tudo que estava acontecendo aí recentemente. Tá? O que ainda me preocupa, tá, meus amigos, é o seguinte, a gente ainda tem o VIX num patamar bem alto e crescente. Ele até deu uma reduzida, tá, à noite aí, tá, e agora ele volta a crescer, tá, volta a crescer. E agora está no 0 a 0, né, mas aparentemente a gente pode estar fazendo um retorno à média aqui de 20 períodos para voltar a crescer esse VIX aqui. VIX na casa de 24 ainda é um patamar altíssimo, tá, de VIX. A gente comenta aqui que VIX acima de 20 já é um patamar perigoso. Então a gente está com um VIX aí na casa de 24, tá? O que é, assim, preocupante, tá, para a gente que quer operar. Lembrem da dica que eu passei aqui ontem, tá, que os índices americanos ficam com os stops mais caros por conta do aumento na volatilidade, porque o stop fica mais longo, os candles ficam maiores e os stops vão ficando mais caros. Então, ou você adequa o teu lote, tá, ou você vai para ativos que são mais baratos de operar, como, por exemplo, o Russell e como, por exemplo, o Dow, tá, que você consegue operar aí mais barato do que o Nasdaq e do que o S&P. Tá? GR40 acho que deu uma entradinha agora. Não, até que não. Até que não. Tentou dar uma vendinha aqui, ó, mas já voltou, tá? Nada demais no GR, nada de especial. Eurostoxx também 0 a 0, nada de especial, tá? FTSE caindo aí, ó, da abertura, caiu bem na abertura aqui, ó, primeiro candle bem forte aí, vendedor, e veio confirmando, tá, com as médias viradas para baixo. O que a gente precisa ter em mente aqui para os índices americanos, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq, que a análise serve para os outros. Tá? Lembra que ontem eu coloquei, a gente manteve essas linhas azuis claras aqui, tá? Que são o quê? São aquele pivô lá do diário, tá? Quem não se lembra, eu vou botar aqui. Nós temos um pivô de baixa no gráfico diário, tá? Que já confirmou o alvo de 0,618, quase confirmou o alvo de 100%, e a gente tem um alvo de 161% em 17,976. Tá? Então, é normal, depois de 3 dias seguidos aqui, a gente fechando para baixo, pode ser normal o nosso índice hoje dar um suspiro aqui, os nossos índices darem um respiro, para depois voltarem a cair. Até porque a gente tem calendários aí importantes até sexta-feira, a partir de hoje, não, a partir de amanhã. Hoje já tem um pouquinho, tá? A gente já vai olhar o calendário, mas de hoje até sexta-feira a gente já tem todo dia um item. Olha aqui, pode olhar aqui embaixo, que todo dia tem um item aí até sexta-feira, tá? Então, isso vai chamar toda a nossa atenção. Tá? De possíveis pontos onde o índice poderia vir a nível de suporte e resistência, ó, 18.430 seria aí um bom ponto para ele buscar suporte, tá? Caso ele venha a descer, e que ele está, inclusive, praticamente nesse nível aqui de 127% de FIBO, tá? Então ele pode ser um nível a ser respeitado, tá? Não que não vá no 161 e não que não vá chegar nessa mínima aqui anterior, tá? Mas quando a gente tem aqui uma retração de FIBO coincidente com um outro cenário, um possível suporte ou algum outro cenário gráfico qualquer, normalmente esse nível de FIBO ele acaba ganhando um pouco de força. Tá? Então hoje, qual é a dica de hoje? Vamos continuar respeitando a dinâmica das médias móveis alinhadas em posição de venda. Vamos tentar evitar aí, galera, tomar posições na compra, ou seja, se tu quer operar o gráfico de 5 minutos, tá? Cuidado com posição comprada, porque você fatalmente vai estar contra a tendência mais forte, contra a tendência dos gráficos maiores. Tá? Basta ver que ó, essa tentativa aqui de subida, né, pernadinha de alta aqui que tentou fazer no 5, encontrou a média de 80 aqui do 15 minutos, aí já estão empurrando para baixo de novo com força, depois desse candle aqui, tá? Bem forte aqui, vendedor, fazendo aqui possivelmente uma barra ignorada, falta 2 minutos para fechar o candle do 15, mas a perda dessa mínima aqui desse candle verde vai desencadear com certeza
uma situação de venda aí pelo 15 minutos. Então tem que tomar cuidado, porque qualquer situação de compra aí, tá? A gente vai estar contra a tendência. Passando rápido aqui pelo mercado cripto, tá? O mercado cripto vai operando misto aí, com algumas oportunidades na alta, outras não tanto, tá? Principal fator que a gente tem que dar uma olhada aqui é no cap, tá? E aí a gente pode ir para um gráfico diário para ter uma desculpa, para ter uma visão melhor aí pelo gráfico diário, tá? A gente segurou, olha aqui, ó, a gente segurou nessa máxima aqui, ó, tá? De 2,55 trilhões de dólares, tá? O cap segurou ali, tá? Pode ser que a gente volte, mas a gente ainda tem umas médias alinhadas embaixo. Isso aqui não é que a gente vai operar isso não, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente ver mais ou menos o tamanho e o valor de mercado, tá? Então, o valor de mercado cripto, contando Ethereum e Bitcoin, 2,6 trilhões. Sem Ethereum e sem Bitcoin, 755 bilhões, tá? Que é um baita de um número ainda, tá? Algumas novidades aí no mercado cripto, eu acho que vale a pena vocês darem, quem tem interesse, dar uma lida, tá? Solana vai andando bem aí, como destaque, 3,71 de alta, tá? Se recuperando aí, e o Bitcoin a 2,25, está se mantendo acima da faixa dos 80 mil dólares, tá? Se mantendo na faixa dos 80 mil dólares, sendo que a gente sabe muito bem que o Bitcoin ele pode muito bem vir buscar uma região aqui de 70 mil dólares, tá? Antes de voltar a subir, tá? Então pode ainda não ter acabado esse ciclo de baixa aqui, né? Essa pernada de baixa no Bitcoin pode ainda não ter acabado. A gente precisa de sinais claros aí. E aí tem algumas estratégias que a gente pode fazer para estar se defendendo. Quem está fazendo hold aí do Bitcoin pode se defender de algumas formas, tá? Sem precisar se desfazer das suas posições. E se quiser se desfazer das suas posições também, aí é a gosto de cada um, esperar trocar aqui talvez os Bitcoins por... Mas não agora, que já caiu para caramba, né? Teria que ter trocado lá em cima. Mas seria uma alternativa trocar os Bitcoins lá em cima por uma stable, tá? E ficar esperando cair para depois comprar e ganhar no volume. Quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Aqui no mercado cripto, o mercado é muito abrangente, então tem muita coisa que dá para fazer e a gente não existe um certo e um errado, tá? O certo é aquilo que a gente está com vontade de fazer naquele momento, tá? E protegendo sempre o nosso capital. Como a gente já vem olhando aqui falando, ó, o Bitcoin vem caindo e esse carinha aqui, ó, vem compensando a queda do Bitcoin. Tá? Hoje até está caindo, mas por que ele está caindo? 266. Por quê? Porque ele é inversamente correlacionado com o Bitcoin. Então, se o Bitcoin está subindo, ele está caindo na mesma proporção. Então, quer dizer, aqui dá para montar uma espécie de um long and short, tá? De eu estou comprado no Bitcoin, eu posso ficar vendido aqui nesse cara, ou posso ficar comprado nesse cara, tá? Que eu estar comprado nesse cara é como eu estivesse vendido em Bitcoin e comprado em ouro. Tá? Eles têm correlação inversa. Então, se eu tenho um pouquinho de Bitcoin e tenho um pouquinho dele na devida proporção, eu estou redeado aí, tá? Contra a volatilidade do Bitcoin. Isso aí, quem tiver dúvida, depois a gente pode ver um dia e explicar melhor aí, tá? Esse tipo de operação. Os projetos bacanas aí estão andando bem, acompanhando aí esse suspiro do Bitcoin, tá? O ouro voltou a subir, tá? Voltou a subir quase 1% já, confirmando que aquela mini pernadinha aqui, a média de 20 do diário, tá? Era realmente apenas um retorno à média, tá? E a gente vê que aquele cenário que eu tinha marcado aqui, ó, aquele retângulo, cadê ele? Acho que está no 60. Isso. Olha lá. Aquele retângulo que eu tinha marcado aqui, que ele chegou a perder aqui o retângulo, né? Foi um falso rompimento, já voltou para cima, já voltou a sua natureza aqui de alta, de subida, o que agora sim, dá para a gente olhar com bons olhos aí para o ouro, porque o mercado apontando para baixo, né, normalmente a gente teria que estar realmente dando uma procurada no ouro em uma tendência de alta. Tá? Aí as coisas começam a ficar mais coerentes. Tá? Os yields também americanos vão... Ó, isso aqui, sinônimo positivo, tá? Todos os yields da Europa aumentando o rendimento, tá? Isso quer dizer que os investidores podem estar saindo das treasuries de lá. E aqui também nos Estados Unidos o yield de 2 anos, que é o que mais reflete
questão de taxa de juro, relação com taxa de juro curta, também vai andando para cima. Isso também pode ser bom para o dia de hoje. Petróleo. A gente tinha marcado aqui há uns dias atrás uma possível LTAzinha, petróleo deu uma apanhada, tá? Veio marcar essa região de fundo aqui, respeitou ainda bem e vai voltando. Essa LTA já pode sair fora porque ela não faz o menor sentido, mas é o que eu repito sobre o petróleo. Pessoal, observem essa média de 80, no gráfico de 1 hora, o petróleo não está conseguindo se segurar acima dela. Constantemente ele encosta nela e jogam para baixo, encosta nela e jogam para baixo. A hora que ele superar, aí a gente pode acreditar que ele vai procurar alvos mais altos, tá? Por enquanto, seguimos na expectativa aqui, seguimos na espera. Dólar caindo, tá? E o que o dólar caindo nos diz? Eu falei isso ontem porque estava tudo para baixo, não sei se vocês se lembram. Dólar caindo, índices caindo, ouro caindo. Ontem foi um dia realmente bem negativo aí no mercado. Hoje, dólar caindo com os índices tentando uma recuperação, tá? Pode ser um cenário positivo, pode ser um cenário que realmente demonstre uma certa recuperação aí dos mercados, tá? E obviamente que o dólar caindo, o que a gente espera do euro? A gente espera o euro para cima. Então o dólar cai 0,53, o euro sobe 0,76, tá? O euro, posição linda do euro já há dias aí, ó, com as médias muito bem alinhadas, super tendência no euro aí para poder a gente surfar aí uma tendência de alta bem desenhada, bem bonita e segura, tá? Ontem o que eu falava do dólar australiano foi isso aqui, tá? Às 9h30 saiu uma noticiazinha, tá? E a gente vê que realmente o impacto daquela notícia foi negativo, porque veio abaixo das expectativas, agora eu não vou me lembrar o que era, mas deu uma boa entrada aqui para pelo menos fazer um falso rompimento aqui no fundo anterior. Tá? Quem estava com a gente na sala também escutou a gente falar disso daqui. Tá? No mais, o SDJPY, tá? Hoje vai andando bem, confirmando aí pelos 5 minutos mínimas mais altas, tá? Que pode formar uma outra mínima mais alta. E a gente ainda tem que falar do calendário e do pré-mercado. Tá? Vamos olhar aqui rapidinho o pré-mercado de ações, bem melhor do que ontem, não está bonito não, mas em relação a ontem, está bem melhor do que ontem, tá? Pelo menos o que está caindo menos, mostrando que talvez, né, na abertura a gente possa ter um pouquinho mais de positividade, tá? E o calendário de hoje, tá, pessoal? Para fechar aqui o nosso bate-papo, calendário de hoje. Lembrando que os mercados passaram a abrir às 10h30, hoje a gente tem às 10h55 o Redbook, que normalmente mexe pouco, mas a gente começa a ter notícias importantes aqui com as aberturas de novas oportunidades de emprego, que é o Job Openings aqui, ó, o JOLTS, tá? Que a gente vai estar vendo novas posições de emprego que estão sendo abertas na economia americana, e isso aqui pode dar um cenário, tá? Se a gente pega aqui a semana, tá, dos Estados Unidos, isso pode dar um cenário, por quê? Porque amanhã a gente tem CPI, tá? Inflação, e na sexta-feira a gente tem um PPI e pedido de seguro-desemprego, tá? Então, calendário carregado aí até sexta, tá, galera? Então, até sexta-feira tem bastante coisa aí de calendário, além do calendário Trump, né? Ele dá uma declaração, ele dá uma tweetada, ele dá um comentário qualquer e o mercado está reagindo aí fortemente aos comentários dele. Então, vamos lá, pessoal, vamos esperar positividade para hoje, né? Uma possível recuperaçãozinha aí nos mercados. Pessoal que for entrar pelo intraday, se o mercado ficar forte aqui na alta, fazendo um repique, eu recomendo prudência, né? E pelo menos no 15 minutos aqui esperar um pouquinho para que essas médias aqui possam se alinhar em compra, pelo menos no 15 minutos, tá? Pelo menos no 15 minutos, esperar elas se alinharem aqui, que é a média de 20 passar para cima da média de 80 aqui, tá? Tentar não se afobar, né? Para a gente não ficar aí desperdiçando dinheiro, e às vezes o mercado fica atuando num range ali só para levar o nosso dinheiro. Bom dia a todos, bons trades, vou ficando por aqui, até amanhã, galera, tchau!